Eu cumprimento esta igreja querida com a paz do Senhor, irmãos. Quem tem essa paz gostosa e maravilhosa, diga amém. Olha para esse irmão maravilhoso que está do teu lado, diga: hoje é o dia de nós participarmos da mesa do Senhor Jesus. Amados, para nós ganhar tempo, devido ao horário já se encontrar um pouco avançado, vamos pegar as nossas Bíblias, por favor. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Queridos e amados ouvintes, nós estamos hoje no culto de Santa Ceia, e eu quero que você que esteja agora vendo essa gravação ou ouvindo pelo rádio, pegue também a tua Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, versículo 14. Eu queria pedir de coração a compreensão dos pais, irmãos, por favor, para orientar os seus filhos a ficar em silêncio, porque agora é o momento de nós ouvir a palavra de Deus. É um momento de reverência, é um momento onde nós temos que prestar atenção. E sem reverência, ou sem nós prestar atenção, nós saímos das mesmas formas que nós entramos. Amém? Culto de Santa Ceia, para mim, é um culto maravilhoso. É uma oportunidade maravilhosa. Eu quero que você leia comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, capítulo de número 26. Nós vamos pegar como base aqui a última Santa Ceia de Jesus. A última Santa Ceia de Jesus. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a Santa Ceia. Amém? Hoje você vai ouvir uma mensagem sobre Santa Ceia. Amém? Mateus 26, 14 diz o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vos entregarei. Ou Judas fez uma proposta para os sacerdotes: o que vocês têm para me dar, eu entrego Jesus. Aí, queridos amados irmãos, os sacerdotes disseram, preste bastante atenção o que o sacerdote diz para Judas. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então, Judas buscava uma oportunidade para entregar Jesus. Vamos, por favor, para o versículo 20 do mesmo capítulo 26, que diz o seguinte: e chegada a tarde, assentou à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Preste atenção. Respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Jesus disse para Judas: não, você está falando com a sua própria boca que você vai me trair. Diga glórias a Deus. Vamos, por favor, para o Evangelho de Lucas, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2, diz o seguinte: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los com a toalha que estava cingido. Vamos pular para o 21, por favor. Diz o seguinte: tendo Jesus dito isto,
turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber o que falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal e este para que perguntasse quem era, de quem Jesus estava falando. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu lhe der um bocado molhado. E molhando um bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E pôs o bocado, e após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Jesus disse para Judas: olha, o que você tem para fazer, pega e faz. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Quero que você preste atenção sobre duas coisas muito importantes aqui em Judas. Amados, eu quero que você preste atenção em algo. Judas fazia parte da elite que andava com Jesus. Judas não era qualquer um. Eu quero que você olhe para a pessoa que... Toma o teu assento, por favor. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela o seguinte: Judas, ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele vivia com Jesus, ele viu todos os sinais que Jesus fez, todos. Mas a palavra de Deus diz que Satanás, diga Satanás, entrou no coração dele, entrou no coração de Judas. Imagine Jesus Cristo perto, próximo do acontecimento da sua morte, do seu sacrifício. Jesus, ele não estava em oculto, o sacrifício de Jesus não era uma surpresa para ele, mas sim, Jesus Cristo sabia de tudo que ia acontecer. E agora marcou o evento da última Santa Ceia dele na terra. E agora no último evento dele aqui na terra, que foi a Santa Ceia, preste bastante atenção. Sentado na mesa com ele, estavam os 12 discípulos, homens de inteira responsabilidade, homens que Jesus estimava, homens que foram escolhidos por Jesus. Jesus Cristo, ele procurou os seus discípulos, foi em alguns lugares, andou em alguns lugares, chegou em alguns lugares e disse: você vai me seguir, você vai ser meu discípulo, você vai ser meu discípulo, você. Ele não ficou aí, saiu escolhendo discípulo de qualquer maneira, pessoa de qualquer maneira, não. Ele foi e lá escolheu um por um dos seus discípulos. Agora, meus queridos, amados irmãos, lá no Evangelho de Mateus, onde nós lemos, diz que Judas, antes da Santa Ceia, ele diz: olha, eu tenho um plano para vocês pegarem Jesus, para vocês prenderem Jesus. Eu tenho um plano, mas só que este plano tem um valor. E aí os sacerdotes disseram: olha, nós damos 30 moedas de prata para você, em troca de você entregar Jesus para nós. Imagina, meus queridos amados irmãos, Judas Iscariotes fechando um negócio com os sacerdotes antes da Santa Ceia. Agora imagina esse cara indo para a Santa Ceia. Indo para a Santa Ceia. Ele foi para a Santa Ceia. Ele seguiu o plano com os sacerdotes, tudo direitinho. Ele sentou com Jesus. Ele sentou na mesa com Jesus. E Jesus, meus queridos amados irmãos, diz a palavra que ele perturbou em espírito. Perturbou, ele sentiu perturbado com aquela situação. E diz o seguinte: gente, tem alguém aqui nessa mesa que vai me trair. E quando ele fala dessa maneira, amados e queridos irmãos, houve uma preocupação na mesa. A preocupação da mesa era essa: quem é que vai te trair, Jesus? Quem é que vai te trair? E a palavra de Deus diz que todos na mesa, menos Judas, faz essa pergunta:
Quem é que vai te trair? Aí Judas, meus queridos amados irmãos, ele com a própria boca dele diz: não, eu não posso ficar oculto aqui, porque se eu ficar oculto na mesa, vai dar muito na cara que sou eu. Então Judas diz assim: Senhor, é eu? É eu que vou te trair? Aí Jesus diz: não, a sua boca está falando. Você próprio está se denunciando que é você o traidor. Aí os discípulos dizem: mas quem é Jesus? Jesus pega, molha o pão da Santa Ceia no vinho e pega e dá. É para quem eu dá o bocado molhado. Jesus pega e dá o pão para Judas. O bocado molhado diz: é ele. Termina a Santa Ceia. Jesus chega desta forma, amados, diz a Bíblia. Jesus chega dessa forma, vai bem no ouvido de Judas. Bem no ouvido de Judas e diz assim: vai lá fazer o que você tem que fazer depressa. Ou Satanás já te enganou. Satanás já te dominou. Você está dominado por Satanás. Jesus podia ter falado assim: eu queria até te ajudar, Judas, mas não tem jeito. O diabo, ele conseguiu entrar no seu coração. O diabo conseguiu dominar a tua mente. Não tem mais cura para você. Você não vai voltar atrás. Então pega e faz o que você tem que fazer. E a palavra de Deus diz que Judas foi lá e armou todo o plano e entregou Jesus. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Agora, meus queridos e amados irmãos, a pergunta que eu faço para nós é o seguinte: quando nós falamos em Judas Iscariotes, nós identificamos com uma pessoa muito má, nós identificamos com uma pessoa, vamos dizer, o qual nós nunca vamos ser, pela nossa identidade. Não, eu nunca vou ser um Judas. Quando fala em Judas, está falando em traição. Quando fala em Judas, está falando numa pessoa que vai te apunhalar pelas costas. Não é assim que nós pensamos. Mas, meus queridos amados irmãos, eu quero pregar com a ajuda do Espírito Santo aqui nessa noite o perigo de nós ser um Judas. E eu quero mostrar para você algo da Santa Ceia, dentro da Bíblia Sagrada. Pega a tua Bíblia, vamos para a Bíblia. Glórias a Deus. 1 Coríntios, por favor, abra a tua Bíblia, vamos para a Bíblia. Quero mostrar para você o perigo, irmãos. Qual é o perigo de nós participarmos da Santa Ceia, da mesa do Senhor, indignamente, sem discernir. Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios 11, versículo 29. 11, 29. Quem quer aprender, diga amém. Preste bastante atenção. Nós vamos para a Bíblia. Eu quero que você coma, deguste, aprenda e saia daqui convicto do que é a mesa do Senhor, do que é a Santa Ceia. Certo? Diz o seguinte: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Aqui, preste atenção nisso. Não discernindo o corpo do Senhor. Diga, discernir. Discernir no grego significa julgar corretamente. Discernir no grego significa julgar corretamente. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Vamos ver o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. 1 Coríntios, por favor. Glórias a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Pastor, o que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Por que Paulo exortou? Por que Paulo repreendeu a igreja de Coríntios a respeito da Santa Ceia? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, fala claramente o que estava acontecendo nessa igreja. Um perigo gravíssimo. Gravíssimo. Diz o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga glórias a Deus. A igreja de Corinto estava fazendo uma mistura das coisas sagradas e das coisas profanas. Aqui está o problema da igreja de Coríntios. E por não discernir o corpo de Cristo, onde nós lemos aqui no capítulo 11, versículo 29, discernimento é fazer um julgamento correto do que é o corpo de Cristo, eles estavam profanando o corpo de Cristo. Profanando o corpo de Cristo. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Olha, participar do corpo de Cristo indignamente significa, olha, é pecar terrivelmente contra o Senhor Jesus. Pecar terrivelmente contra o Senhor Jesus. Preste bastante atenção. Comer e beber indignamente, não, ó, isso aqui é forte, marque isso aí, porque muitos não entendem o que é ser indigno de participar da Santa Ceia. Preste atenção, comer e beber indignamente não é comer sendo indigno, como muitos pensam e entendem, pois verdadeiramente é participar da mesa do Senhor com um espírito indigno, indiferente, egocêntrico e irreverente, com ódio no coração contra o seu irmão, sem qualquer intenção ou desejo de mudar. Quem está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Era o pecado da igreja de Coríntios. E está sendo o pecado da nossa igreja atual, amados e queridos irmãos. Há um perigo muito grande quando nós não discernimos, ou quando nós não fazemos um julgamento correto do que é o corpo de Cristo, e vamos participar da Santa Ceia do Senhor com ódio no nosso coração. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor indiferente, queridos, amados irmãos, irreverente. A própria palavra de Deus diz, meus queridos, amados irmãos, que se eu e você estiver com ódio do nosso irmão, com mágoa no nosso coração, que nós venhamos a chegar no nosso irmão e pedir perdão para ele, e depois que nós venha participar do corpo e do sangue de Jesus. Quem está entendendo o que acontecia na igreja de Coríntios? Quem está entendendo, diga glórias a Deus. É quando eu, queridos amados irmãos, sei do meu pecado, sei do meu erro, mas eu não me conserto. Eu não tomo a providência de livre e espontânea vontade para me mudar. Eu não confesso o meu pecado. Eu não estou julgando corretamente o corpo de Cristo. E eu venho e participo da Santa Ceia. Amados e queridos irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês que a Santa Ceia, ela simboliza a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até que Ele venha. É um ato simbólico do que Cristo Jesus fez na cruz pelos nossos pecados. E a partir do momento que eu não julgo o corpo de Cristo corretamente, amados e queridos irmãos, eu estou profanando o corpo de Cristo. Quando eu venho participar da Santa Ceia, mas, queridos amados irmãos, quantas pessoas que vêm participar da Santa Ceia, e muitas das vezes ele diz o seguinte: não, eu não adulterei, eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nenhum pecado gravíssimo. E vem e participa da Santa Ceia porque está livre desses pecados. Mas, meus queridos, amados irmãos, os pecados gravíssimos aqui da igreja de Coríntios não era isso. Os pecados gravíssimos da igreja de Coríntios era o seguinte: é porque tinha pessoas muito bem sucedidas na igreja de Coríntios. A própria palavra de Deus diz que eles se achavam melhor do que os outros. E por eles se achar melhor do que os outros, eles faziam as suas próprias ceias. E Jesus disse o seguinte: olha, está passando de um lado e está faltando do outro. Tem os irmãos pobres, tem os irmãos necessitados. Ou a Santa Ceia, queridos amados irmãos, é uma comunidade. Eu e você não possamos fazer a ceia só para nós. Não é é a comunidade que participa da Santa Ceia. E na igreja de Coríntios estava havendo divisões, separações.
Estava havendo contenda a respeito disso, porque tinha pessoas melhores que se achavam melhor do que as outras. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. E Paulo repreende a igreja de Corinto severamente. Eu quero, por favor, queridos amados irmãos, o que pode causar na vida de uma pessoa que, não discernindo o corpo de Cristo, participa da Santa Ceia indignamente? O que isso pode causar na vida dessa pessoa? Eu quero, por favor, isso aqui é muito profundo. Capítulo 11 de 1 aos Coríntios, versículo 27. Aleluia, Deus. Versículo 27. Eu quero que você, por favor, portanto, isso aqui é muito forte. Portanto, qualquer que comer este pão e beber desse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: se eu faço isso indignamente, eu sou o Judas. Eu sou o Judas. Eu não passo de um Judas. Automaticamente, se eu não discernir o que é o corpo de Cristo, queridos amados irmãos, o corpo de Cristo é para ser discernido. A igreja do Senhor, a igreja que foi comprada pelo sangue do Senhor, ela tem que ser uma igreja, queridos amados irmãos, que tem que viver a essência de Cristo, que tem que viver a vontade de Cristo. E qual é a vontade de Cristo? A vontade de Cristo é que eu e você reconcilie, perdoe, ame, abrace. A vontade de Cristo é que eu e você venha participar do seu corpo e do seu sangue dignamente. Não porque somos dignos. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Aqui explica bem. Não porque nós somos dignos, mas porque, meus queridos, amados irmãos, nós entendemos o sacrifício da cruz. Eu e você entendeu e valoriza o que Cristo fez por nós. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Diga aleluia. Ou, se eu participar do corpo e do sangue de Jesus indignamente, eu estou sendo responsável pela sua morte. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. É muito grande essa responsabilidade quando eu me torno culpado da morte de Cristo. É muito grande essa responsabilidade quando eu pego para mim a responsabilidade de ter matado Jesus, de ser eu o culpado de Cristo estar naquela cruz. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Então aqui fala claramente que a responsabilidade fica na mão da pessoa que toma a Santa Ceia indignamente. Segundo, a outra responsabilidade, diga, come e bebe para o seu próprio juízo. 1 Coríntios 11, 29, diz o quê? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Se torna imediatamente sujeito a juízo. Ou eu mesmo estou sentenciando o que vai acontecer comigo. Eu mesmo estou ciente que na minha situação, participar do corpo e do sangue de Jesus, da forma que eu me encontro, consciente, eu estou me condenando. Quem está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Ou Jesus aqui, meus queridos, através da boca de Paulo, ele está lançando uma sentença que nós mesmos vamos escrever ela com a nossa mão. Não vai ser outra pessoa que vai te condenar, não. Vai ser você mesmo. Aleluia. Participando indignamente do corpo e do sangue de Jesus, você mesmo vai estar assinando a tua sentença. Aleluia. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga Deus é fiel. Aleluia. E qual é a punição a respeito, queridos amados irmãos, dessas duas responsabilidades? A primeira de ser culpado da morte de Cristo, e a segunda, de eu mesmo assinar a minha sentença de juízo. Diga, a primeira, eu vou me tornar fraco. 1 Coríntios 10, 21. Fraco, irmão, preste atenção, essa fraqueza aqui, ela é
física. Essa fraqueza aqui, ela é física, moral, mental e espiritual. Preste atenção. Pastor Isaías, de qual forma eu vou me tornar fraco? Preste bastante atenção. Fisicamente, moralmente, mentalmente e espiritualmente. Vai se tornar pessoas inseguras, incrédulas, negligentes dos seus deveres. E por isso serve a dois senhores. Que é onde nós lemos aqui. Que como pode nós beber, olha aqui para você ver, comer da mesa de Deus e comer da mesa dos demônios. Então, a partir do momento que eu me enfraqueço espiritualmente, moralmente, mentalmente, amados, e fisicamente, automaticamente será fácil Satanás me enganar e eu participar das duas mesas. Quem está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Tem pessoas, meus queridos amados irmãos, que a fraqueza está tão grande que ele perdeu a consciência. Ele perdeu a consciência, ele não tem mais o computadorzinho aqui. Ele não tem mais aqui aquela coisa que quando ele vai praticar o pecado, o Espírito Santo geme e chora. Não, ele passa a perder o controle da situação e passa a pecar tranquilamente. Ele passa a comer das duas mesas. Hoje ele está fazendo o erro, o pecado. Amanhã ele vem descaradamente e participa da mesa do Senhor. Se tornou fraco. Fraco. Diga doente. Doente. Físico, moral e espiritual. Uma pessoa doente é aquela que apresenta cegueira, surdez, mudez espiritual, não tem mais apetite pela palavra de Deus. Ver a verdade, queridos amados irmãos, há um perigo muito grande quando nós ficamos doentes. Doentes, surdos, cegos, mudos, paralíticos, mas não uma paralisia carnal, uma paralisia espiritual. O qual, meus queridos amados irmãos, quantas pessoas que a palavra de Deus é pregada dentro da igreja, é anunciada dentro da igreja, Deus falando que a mesa da Santa Ceia é sagrada. Paulo adverte a igreja de Coríntios: olha, vocês não estão aí simplesmente para comer, se fartar da mesa da Santa Ceia, não. Comida vocês comem na casa de vocês. Isso aqui é sagrado. Aleluia. Levanta a mão e dá glórias a Deus. Mas quando nós nos tornamos pessoas doentes, de fraqueza passa para doença, acaba, meus queridos amados irmãos, nós ficando surdos para a palavra, cegos para não ver a verdade. Aleluia. E por causa dessa doença, vem a terceira punição. Muitos que dormem. Dormem aqui, o significado, irmãos, não é dormir de sono. Muitos já morreram. A tradução correta é muitos já morreram. O castigo divino da natureza disciplinadora de Deus. Muitas pessoas morreram porque ficaram fracas, ficaram doentes, e o próprio Deus disciplinar essas pessoas. Sabe por quê, meus queridos amados irmãos? Quando eu não compreendo a essência do sacrifício da cruz de Cristo, eu me torno o Judas. Eu me torno aquele que Jesus diz: vai e faz depressa o que você tem que fazer. Ou automaticamente, meus queridos amados irmãos, eu chegar e tocar na carne e no sangue do Senhor, indignamente, isso é loucura para mim. Isso é uma sentença que eu estou afirmando fielmente, sabendo da minha condenação, não discernindo o corpo do Senhor Jesus. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Aleluia, levanta a mão e dá glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Diga aleluias. Olha só para você ver aqui,
que aqui fala de alguns pontos que eu quero que você preste atenção, você que está escutando. Espírito indiferente. Como que eu vou chegar, amados, para participar da Santa Ceia do Senhor com espírito indiferente? Aconteceu alguma coisa dentro da minha casa, tem que haver uma reconciliação para mim participar da mesa do Senhor. Isso aqui não é brincadeira não, irmãos. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui não é churrasco não. Isso aqui não é galinhada não, irmãos. Isso aqui é o corpo de Jesus. Levanta a mão e dá glórias. Tem que haver uma reconciliação primeiro, para depois eu participar da Santa Ceia. Aleluia! Preste atenção, espírito indiferente. Como que eu posso estar indiferente com o pastor Braz? Não vou muito com a cara do Braz, não. Você já viu assim, aquele negócio do espírito não bater? Meu espírito é indiferente, não cola com ele. Diga glórias a Deus. Olha para a pessoa que está do outro lado, diga, então não é Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tem diferença. O Espírito Santo ama, o Espírito Santo abraça, o Espírito Santo perdoa, o Espírito Santo dá oportunidade. Levanta a mão e dá glórias a Deus, aleluia. Diga glórias a Deus, diga glória. E o problema da igreja de Coríntios era esse. Era a indiferença entre os irmãos. Preste bastante atenção. O espírito egocêntrico. Se você olhar aqui, meus queridos e amados irmãos, eu quero que você preste atenção. Diga glórias a Deus. Paulo, quando começa a dizer sobre a Santa Ceia, ou sobre a igreja de Coríntios, aqui no versículo 17, capítulo 11, 17, ele diz assim, abertamente: nisto, porém, eu não vos louvo, está na tua Bíblia. Por quê? Portanto, vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Olha só para você ver que Paulo fala, antes de tudo, ouço que ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e de parte eu creio. E até que isso importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. De sorte, quando vocês ajuntam, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Olha a divisão que não estava acontecendo na igreja de Coríntios, o egocentrismo das pessoas daquela igreja, de ter a sua própria ceia. Queridos amados irmãos, quando fala na ceia do Senhor, fala em comunhão. Quando fala da Santa Ceia do Senhor, fala no partir do pão. Quem está entendendo como que nós vamos partir o pão? Só uma pessoa. A igreja tem que ser unida. Levanta a mão e dá glórias a Deus. Eu quero que você faça assim, levanta assim. Se eu tirar um braço seu, você vai ficar completo? Um nariz, uma orelha, diga, é corpo. Não é um dedo, não é uma orelha, não é um nariz, não é uma perna, é corpo. E o que a igreja de Coríntios não entendia era isso. Ela não entendia que a igreja é corpo. É corpo. Diga, eu sou um dedo, você é um braço, o outro é a orelha. Nós fazemos parte de um só corpo. E sabe de que corpo é? Quando eu não entendo o que é a Santa Ceia, quando eu não entendo, meus queridos, o que é o sacrifício de Jesus na cruz, sabe o que eu vou tentar contaminar? Eu vou tentar contaminar o corpo de Cristo. Vou tentar mexer no corpo de Cristo. Oh, meus queridos, amados irmãos, diga glórias a Deus. Diga aleluia. Diga, Deus é fiel. Olha outra coisa muito forte. Com ódio no coração. Ódio no coração. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Pastor, o senhor está dizendo então que eu não posso ter ódio no meu coração? Não, ao contrário, você é ser humano. Eu posso ter ódio no meu coração e você também pode ter. Só tem uma coisa, nós temos que ter a intenção de perdoar e de mudar. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do outro lado e diga, sabe qual é o pecado que tira você da ceia? É aquele pecado que você não quer perdoar, não quer mudar. Pecador nós somos, agora temos que reconhecer nossos pecados e mudar, ter atitude de mudança, ter atitude de fazer diferente, de confessar o nosso pecado.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. O pecado da igreja de Coríntios, meus queridos amados irmãos, é porque muitos ali estavam participando da Santa Ceia com ódio no coração do irmão. Imagina, irmão, imagina, eu aqui. Levanta aí, pastor Marco, levanta aí. Mas pastor Jânio, o senhor fez um pão aqui, rapaz. Que pão é esse aqui, moço? Vou participar. Nossa, fica daqui. Nós dois é irmão na mesma igreja, congrega do ladinho. Vamos participar. Peraí, eu esqueci de pegar o pastor Marcos, velho. Pega um pedacinho aí, pastor. Pega aí, vamos participar da ceia juntinho, né? Olha para a pessoa que está do teu lado, está comendo pão. Comendo pão. Paulo fala assim, vai comer em casa. Vai comer na sua casa. Vamos perdoar o nosso irmão primeiro. Não vamos transformar um Judas, não. Judas foi aquele que não discerniu o corpo de Cristo. Judas foi aquele que não compreendeu o corpo de Cristo. Judas foi aqueles, meus queridos, amados irmãos, que Jesus diz assim, olha, o diabo já entrou no seu coração, não tem mais jeito para você. Diga, quem era Judas, pastor? Judas era um visitante na igreja, Judas era um irmãozinho, que não entendia de nada, ele andou com Jesus de vez em quando. Não, Jesus retrata claramente que era um discípulo dele, chamado por ele, andava com ele, vivia com ele, mas Judas deixou Satanás entrar no coração dele. E você viu a desgraça da igreja de Coríntios. Qual foi a desgraça da igreja de Coríntios? 10, 21. Paulo fala claramente, como é que vocês querem beber da mesa dos demônios? Paulo está aí na tua Bíblia ou não está? Demônio! E comer da mesa de Deus? Ou vocês não estão entendendo que não pode misturar o santo com o profano? Se eu misturo o santo com o profano, eu estou sentenciando a minha condenação. Aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, ei, irmão, cada vez que você come indignamente, está batendo a assinaturinha sua lá. Imagina naquele dia, hein? Jesus vai puxar lá as assinaturas suas e falar assim, nossa, o quê, Jesus? Olha aqui, rapaz. Você não confessou o seu pecado? O quê? Tem umas 50 assinaturas suas aqui, rapaz. O trem está feio para o seu lado. O quê? Não, aqui a sentença é a morte eterna, condenação. É ir para o inferno. Mas por que, Jesus? Não, porque aqui, você, com a sua própria mão, sentenciou. Você quer ver o dia? Você quer ver o dia? Quer ver a hora? Vou puxar o tape aqui, peraí. Não mostra não, Jesus, não mostra. Você estava lá parecendo uma ovelhinha. Sabe por quê? Porque os irmãos só vê a casca. O pastor só vê a casca, Jesus não. Jesus olha para dentro de nós. Quando ele fala para Judas, Judas vai lá e faz o que você tem que fazer. Os discípulos olhou a casca, não entendeu nada, falou assim, será que Judas vai lá comprar alguma coisa? Porque Judas era aquele que andava com a bolsa do dinheiro. Aí Jesus disse, eles não entenderam, mas eu entendi, eu sei o que está no interior do homem, eu sei, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia, diga glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Aleluia. Então nós não podemos beber do cálice do Senhor e participar da mesa dos demônios. Ou eu e você senta na mesa do Senhor, agradecido pelo sacrifício da cruz, entendendo que não é por mérito, mas é por mérito de Cristo. Por dignidade de Cristo, eu participo da mesa dele. Agora levanta a mão e diga glória a Deus. Bate aqui, com o coração quebrantado, feliz de ter o seu irmão ao teu lado para participar da ceia junto com você, sem qualquer consciência pesada, livre da consciência pesada.
O que tira nós da Santa Ceia é a consciência pesada. O que pode me tirar da Santa Ceia é a consciência pesada. Não tem outra coisa que tira o crente da Santa Ceia a não ser a consciência pesada. Aleluia. E o pior, meus queridos amados, não, que nós estamos perdendo uma coisa chamada temor. Temor. Por quê? Porque eu tenho temor de não adulterar para mim cear. Eu tenho temor de não mentir para cear. Eu tenho temor de não falar mal. Aí já fala, né? Não tem jeito não, né? Jesus, tem misericórdia. Eu tenho temor de muita coisa para mim cear. Mas eu não tenho temor de olhar para dentro do meu coração e ver o ódio que eu sinto do meu irmão. Eu não tenho temor para olhar para dentro de mim e ver a rapina que está dentro de mim. Que vê, meus queridos amados irmãos, que quando o pastor Marcos está na minha frente, Patomaco, esse aqui é irmãozão. Quando o Patomaco vira as costas, esse cara não vale nada. Não presta de jeito nenhum. Isso nós não vemos. Isso nós não vemos. E o problema da igreja de Coríntios era isso. Paulo adverte a igreja de Coríntios e diz assim: ei, o negócio de vocês é isto. Vocês são irreverentes, egoístas, e está com ódio no coração. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Diga, esse pecado, ele é terrivelmente, terrível, contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me torno aquele que vai fazer o papel de Judas. Diga glórias a Deus. O que eu busco orientar, o que eu busco a dizer para a igreja, amados, é melhor você reconciliar, é melhor você pedir perdão, é melhor você se humilhar, reconhecer o seu erro e consertar com Deus, para depois participar da Santa Ceia. Certo? A Bíblia diz o seguinte, que sem confessar o nosso pecado de coração e deixá-lo de praticar, não há perdão. Só há perdão a partir do momento que nós de coração se humilha, reconcilia com Deus, reconhece o nosso pecado, confessa e deixa. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. E há pecados, meus queridos amados irmãos, que está oculto dentro de nós, que está preso nas nossas entranhas. É muito fácil eu chegar e confessar o meu pecado para o meu pastor e dizer: pastor, eu errei nisso, nisso e nisso. Mas é muito difícil eu chegar em alguém e dizer: olha, eu tenho que te pedir perdão porque eu estou com ódio de você. Eu tenho que te pedir perdão porque eu estou com raiva de você. Eu tenho que te pedir perdão porque alguma coisa entrou em mim. Quem entrou lá no coração de Judas foi Satanás. Alguma coisa entrou em mim, eu dei falha, eu fui falto e Satanás me enganou. E eu quero te pedir perdão. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga: é assim que nós devemos fazer para cear. Cear com alegria, cear de coração aberto, consciência tranquila, saber o significado da mesa do Senhor e saber que esta mesa aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Vocês viram duas sentenças. A primeira, ser réu, ser culpado da morte de Cristo. O segundo, assinar a tua própria sentença, a minha própria sentença. Fica sobre o teu pé. Lava as mãos, pastores. Diga glórias a Deus. Diga aleluia. A punição de se tornar fraco, inseguro, incrédulo, negligente dos seus deveres e por isso serve aos dois senhores, não sabe o que quer. Isso tem acontecido muito dentro das igrejas, irmãos. Pessoas que vão se enfraquecendo e perdendo o vigor. A igreja de Coríntios passou por isso. Doente, físico, moral, espiritual. A pessoa se apresenta cegueira, surdez, mudez espiritual e não tem mais apetite pela palavra de Deus. E muitos que dormem, a tradução correta é: muitos já morreram. O castigo divino
da natureza de Deus e a disciplina de Deus, meus queridos, amados irmãos, gera morte física e espiritual na vida dessas pessoas. Fecha o teu olho. Fecha o teu olho. Quero que você abaixe a tua cabeça e tenha consciência do que é a Santa Ceia. Você não vai comer pão aqui hoje. Você não vai beber suco aqui hoje. Se você tem que confessar o teu pecado, confesse. Se você tem que pedir perdão, peça. Se você tem que reconciliar, reconcilie. Se você tem que abraçar, abrace. Se você tem que consertar, conserte. Mas não participe da Santa Ceia do Senhor de qualquer jeito. Saiba que o sacrifício que Jesus fez foi único e perfeito, para que nós estivéssemos reunidos aqui. Alá recamba rabaná surianda rábia. Aleluia. Glória a Deus. Fecha o teu olho, curva a sua cabeça, diga: Deus, eu me encontro aqui, Pai. Eu me encontro aqui, Senhor, diante do Senhor Jesus, para me reconciliar, para pedir perdão, Senhor. Perdão da minha falta, do meu pecado, do meu engano, do meu erro, da minha heresia. Eu estou aqui para reconhecer, Pai, que por causa da Tua misericórdia, do Teu mérito, da Tua dignidade, eis-me aqui para reconciliar com o Senhor. Jesus, perdoa, Pai. Perdoa aquilo que eu fiz com o meu irmão. Perdoa aquilo que eu fiz comigo mesmo, o qual eu sou falho, miserável, peco no olhar, no pensar, no falar, no ouvir, no andar. Tem misericórdia, Pai. É por causa das suas muitíssimas misericórdias que nós não somos consumidos. Faz nós entender o que é a tua mesa. Faz nós entender o que é a tua mesa. O que representa este pão? Este pão, Senhor, representa o teu corpo sendo dilacerado naquela cruz. Esse sangue representa cada gotinha que foi sendo vertida, que foi sendo derramada. Senhor, é por causa deste sangue que esta igreja está viva. Orianda labassuribianda. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus. Oh, Deus. Alamaia. Oh, glória. Quero fazer uma pergunta. Alguém vai perguntar e vai dizer: pastor Isaías, quer dizer então que se eu tiver cometido o pecado, eu não posso ceiar? Queridos, a partir do momento que o pecado é confessado e é deixada a prática do pecado, qualquer irmão, qualquer irmã pode ceiar. Nós só não podemos ceiar consciente do nosso pecado sem confessar. Amém? A misericórdia de Deus é tão grande que Ele diz que por causa das misericórdias dele que nós não somos consumidos. Nós vamos ser réu de Cristo se nós participar da Santa Ceia em pecado. Nós vamos estar assinando a nossa sentença de morte se nós participar da Santa Ceia em pecado. Mas se nós confessar e deixar, misericórdia nós vamos alcançar e estaremos livres para participar da mesa do Senhor. A partir do confessamento e do deixar do pecado, o abandono do pecado, nós estaremos livres para participar da mesa do Senhor. Oricandalama, suricandalamaia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, oricandalama, suriandalabaia.